Hoje eu trago um guia completo para você utilizar os novos recursos do Revit 2024 e otimizar os seus projetos. Mesmo que você ainda não utilize nenhum programa BIM, vale a pena assistir até o final e já ir pensando em implementar essa nova tecnologia no seu processo de projetar, pois é um caminho sem volta, senão você vai ficar fora do mercado. Para facilitar, eu dividi em 15 capítulos. Assim você pode voltar mais facilmente a algum ponto para relembrar. Então, assiste até o final. São 15 novidades. Minhas informações na tela de início, novo projeto de amostra, novo modelo de projeto multidisciplinar, tema escuro, topo sólido, alinhar padrões de superfície, novo estilo visual, texturas, pesquisar no navegador de projetos, programar nuvens de revisão, sincronização automática com Twinmotion, melhorias nos estudos solares, melhorias na organização das folhas, mais caixas de diálogo redimensionáveis, parâmetro de altura da caixa de escopo e melhorias na ordem do desenho. Vamos lá? Minhas informações. Na tela de início, logo aqui em My Insights ou Minhas Informações, a gente clica e vai poder acessar informações personalizadas sobre como cada um de nós usa o Revit e dicas sobre como podemos otimizar a nossa experiência. Aqui não tem nada porque eu estou começando agora no 2024, mas eles colocaram 2 exemplos de insights que a gente pode receber. Aqui fala sobre melhorar as vistas realistas e aqui sobre os modelos de template. Vamos botar aqui um para a gente ver mais ou menos como é que funciona. Depois, com o uso, o Revit vai armazenando, o programa vai armazenando os nossos dados. Aliás, vale dizer que essa coleta de dados não é possível desativar desde a versão de 2023. E relatórios vão sendo gerados. Relatórios estatísticos sobre o desempenho dos nossos aplicativos, estatísticas sobre arquivos de desenho, relatório resumo de comandos que a gente usa, recomendações de recursos e comandos, caminhos de aprendizagem e dicas, e recomendações de comandos macro. O que são comandos macros? São comandos criados por nós, usuários, que são codificados utilizando a API do Revit. Eles ajudam a simplificar os fluxos de trabalho, reduzindo tarefas repetitivas. Novo modelo de amostra. A Autodesk demorou, mas finalmente trouxe um novo modelo de amostra e veio completíssimo, bastante interessante, não só para engenheiros e arquitetos, como também para todos os amantes da arquitetura e também trazendo vários recursos do programa e nos ensinando como utilizá-lo. Aqui a gente tem um projeto de uso misto. Tem comércio, residências com lofts, varejo, em uma área central de uma pequena cidade. Temos teto verde, cozinha industrial, café, restaurante, estacionamento em subsolo, um rio passando atrás. Esse projeto está localizado em uma pequena cidade nos Estados Unidos e começou com uma nuvem de pontos. Aqui, eu abri aqui o arquivo separado das fachadas. Então foram reconstruídas essas edificações existentes e modeladas em cima dessa nuvem de pontos. Mas infelizmente essas edificações foram demolidas em 2020 e esse projeto de amostra mostra como que teria ficado essa cidade aproveitando essa arquitetura existente com a construção nova. Nesse projeto, a gente tem os links das outras disciplinas de elétrica, de climatização, de tubulação. Nós temos aqui também o terreno que foi modelado no programa 3D Civil, estrutura. E eu vou abrir aqui o de elétrica, para vocês terem uma ideia. Então tá todo documentado, o de elétrica, tem legendas. Aqui eu vou botar aqui num 3D para vocês verem. A gente tem aqui legendas,
várias pranchas já documentadas com o projeto. Tabelas. Vamos abrir aqui um outro. Vou abrir o de climatização. E aqui a gente tem a prancha inicial aqui da climatização. O 3D. Aqui um 3D só das tubulações de climatização. Em todas as disciplinas, no arquivo, a gente tem uma prancha, que é tipo um manual de como usar esse projeto, dando várias dicas. Aqui temos o modelo de amostra de tubulações hidrossanitárias. Tudo modelado também. Bem pesadinho. Aqui temos o modelo de estrutura, também todo documentado, com 3D. Também temos um modelo que veio, que é de terreno e o contexto, que incorporou o projeto de engenharia civil que foi feito no Civil 3D. Aqui está mostrando, tem várias vistas mostrando como é que foi o processo. Aqui seria o que faz parte desse link, desse modelo. As ruas todas modeladas, túnel. E aqui o contexto. Voltando aqui para o modelo de amostra de arquitetura. Em várias vistas, a gente tem esse ponto de interrogação, que a gente pode clicar nele com o primeiro botão, vir aqui na aba de propriedades, clicar aqui em cima desse link, nesse quadradinho, que já vai direto para uma página da Autodesk, explicando como que faz aquele recurso que está aparecendo ali, em determinada vista, por exemplo. Você pode mudar aqui para português. E aqui está explicando como inserir informações específicas do projeto para blocos de margem e carimbo. Então dá para você navegar bastante por todo o projeto. Eles fizeram até uma tabela de como fazer, tipo um manual. Aqui, essa tabela aqui, que é o tópico. Por exemplo, adicionar coluna, onde você vê em que viu L1, aí um comentário. E tem uma coluna aqui que você vai botando yes, que você já revisou, e aí você vai acompanhando o seu progresso, do seu aprendizado nesse modelo de amostra. Então tá bem interessante, vale muito a pena ver, passear e depois comentar aqui se vocês gostaram e o que vocês aprenderam de novo com esse modelo de projetos. Não deixem de comentar. Separei aqui algumas vistas bem legais. Temos das 3 escadas, separei essa aqui. Chapa metálica, aliás, o projeto de estrutura tem tanto estrutura em aço quanto em concreto. Temos essa vista aqui de estudo solar, bem interessante. Essa câmera aqui mostrando que tem muito paisagismo para ser explorado, bastantes elementos paisagísticos. Aqui a gente tem uma planta de área construída.
Aqui uma vista mostrando as tubulações. Aqui um detalhe típico de escada. Legenda de portas. Esse projeto tem também painéis solares, então aqui tem uma tabela de painéis solares. Essa margem aqui eu separei porque achei bem interessante que tem uma legenda de parede mostrando a resistência das paredes a fogo por 1 hora, 2 horas, 3 horas, uma maneira legal demais de representar isso. Com essas linhas aqui, ó, de detalhe, que são Fahrenheit, não sei se é assim que se fala, que já vai preenchendo aqui, já vai mostrando, você consegue ver claramente que essa aqui é resistente a 4 horas de fogo. Aqui o caminho de escape até a saída é feito com travel lines. Essa travel lines tem tag mostrando o tempo, o comprimento da saída e o tempo para o escape. Aqui também é uma planta diária, só que é diária privativa. Super importante. Vou aproveitar e vou ressaltar que eles usaram em vários momentos grupo de modelo. Então, como nos lofts tem esse miolinho que é igual, então é um grupo de modelo. Se você alterar alguma coisa, é só editar um grupo que tudo muda automaticamente. Tem várias vistas, inclusive de trabalho, que não foram documentadas, que serviram para o processo de trabalho mesmo. Tá entre parênteses working, que foi para trabalho. Aqui, por exemplo, foi uma vista que eles exportaram para o civil. Então, o que vocês acham? Eles atingiram o objetivo deles de fazer um projeto interessante, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto de engenharia, e também que trouxesse bastante recursos do Revit? O que vocês acham? Novo modelo de projeto multidisciplinar. Agora, quando abrirmos um novo projeto, a gente tem a opção aqui de Metric Multidiscipline. Ok. E com ele a gente tem uma nova vista, a gente tem fontes atualizadas e famílias carregadas para cada disciplina. Aqui já abre nessa vista, bem interessante, com norte, com escala. A gente tem legendas, vários símbolos que a gente pode estar utilizando, novas fontes, textos, tipos de cota. Temos tabelas também, tabelas de porta, de ambiente, com acabamento de piso, de parede, de teto. Temos também tabelas de níveis, tabelas de lista de pranchas, de vistas. Temos folhas já pré-configuradas e várias famílias carregadas. Caso você use o Revit em português, ele não vai aparecer assim direto. Quando você vir em novo, não vai aparecer esse multidisciplinar. Você tem que vir procurar, vir nessa setinha aqui para cima, em inglês, e Default Multidiscipline Metric. Abrir. Ok. Aí assim você vai poder também dar uma pesquisada nesse modelo, ver se tem alguma coisa para melhorar no seu, ou quem sabe servir como ponto de partida para criar seu próprio modelo. Temas escuros, amantes da tela preta vão adorar. Agora podemos vir em File, Options, Colors, e aqui em Light podemos escolher Dark. Dá OK e a tela fica toda preta. Ou, caso você preferir, essa área aqui da vista, você pode vir em View e clicar aqui e deixar só a parte da vista branca. Bom, eu particularmente vou continuar com a minha tela toda branca e vocês?
topossólides ou superfícies topográficas. Essa, sem dúvida, foi a maior novidade trazida pelo Revit 2024. Vindo em Mass Insight, agora a gente não tem mais a opção topografia, a gente tem topossólide. A gente pode criar através de sketch, que fica praticamente igual a modelar um piso, ou através de importação, que é o que a gente vai fazer. Eu vou criar pelo CAD, que eu já importei. Eu chego próximo aqui, quando aparece esse retângulo azul, eu clico. Aí abre essa aba com as layers. Eu vou desabilitar todas, só deixar a curva mestre e curva de nível, que são as curvas que vão fazer o caminho aí da minha modelagem do terreno, dá OK e já está modelado. Agora, além da modelagem do terreno, a gente tem as camadas do terreno. Vindo aqui, olha, puxando essa caixa, eu consigo ver as camadas do meu terreno. Clicando aqui na aba de propriedades, a gente tem tipos de sólidos topográficos. Aqui no template do Revit já vieram alguns e a gente pode criar os nossos também. A gente tem parâmetros de instância, que a gente pode colocar o nível, qual a altura em relação a esse nível, inclinação. Tem parâmetros de tipo, que a gente pode estar mexendo aqui nessa estrutura, nas espessuras das camadas. Inclusive, a gente pode botar pelo menos não, só uma camada variável, que no caso aqui tá terra, e aqui tem grama e areia. A gente pode também definir a cor das nossas curvas de níveis, de quanto em quanto é o intervalo. A gente pode botar de 5 em 5 metros as curvas mestras, de 1 em 1 metro as secundárias, onde vai começar, onde vai parar, se vão aparecer ou não naquele tipo de topossólide. Tudo isso aqui é configurável conforme o tipo. Estrutura de material, os materiais, eles vão para a tabela, podem ser quantificados. E agora eu vou duplicar esse meu terreno aqui em Graded Region, conforme a gente já fazia antes. Vou criar uma nova superfície exatamente igual à existente, só para eu preservar esse terreno na fase existente, e tudo que eu modificar agora vai para uma fase nova. Uma grande mudança do topossólide é que ele pode ser cortado por várias geometrias, como parede. Vou botar uma parede aqui. Vou botar uma parede qualquer. Vou puxar até aqui para fora. Vamos ver aqui no... Olha, a parede está aqui. Para efetivamente cortar e contar na tabela, a gente vem aqui em Modify, Cut, clica no terreno e depois na parede. E aí, essa parede efetivamente cortou o sólido topográfico e a gente não conseguia fazer isso antes. Vou botar aqui um elemento de fundação. Vem estrutura, vou botar aqui uma base nessa parede. Cliquei aqui, ó. Aí eu tenho essa fundação, que também me permite cortar. Vou de novo em Modify, Cut, clico no terreno, clico aqui na fundação e cortou. Para a gente ver que realmente cortou, eu vou clicar aqui, vou dar um HH e a gente consegue ver que foi realmente cortado, inclusive gerando mudanças na nossa tabela, no nosso volume. Aqui nas propriedades já tem os volumes. Massas de vazio também podem ser feitas. E com esse recurso a gente consegue cortar o terreno com formas muito mais complexas, podendo fazer até túneis.
A gente também pode editar o nosso terreno como se fosse um piso, fazendo aqui o seu perímetro, editando o seu sketch aqui, edit sketch. Podemos modificar subelementos, adicionar pontos, split line, inclusive em relação à base do projeto e ou à própria superfície topográfica ou ao nível referente. A gente tem várias opções. E a gente pode também fazer subdivisões no terreno. Vou clicar aqui em subdivisão e vou fazer como se fosse uma rua aqui no meio do meu terreno. Eu dou um OK e a gente já tem aqui uma superfície em cima do nosso terreno que acompanha toda a curva de nível dele. Inclusive, se eu mudar aqui a topografia, essa subdivisão acompanha. A gente tem a opção de tirar as curvas de níveis de dentro dela. Fica mais interessante para fazer uma rua. Mudar o material dessa superfície que a gente acabou de criar, dessa subdivisão. Vou botar aqui asfalto. É bem bacana também que o TopoSolid, ele... Vou botar aqui em Hide para ver melhor. Ele permite que a gente veja o padrão de superfície que foi aplicado no material. Aqui está muito pequenininho. Eu vou mudar a escala desse padrão de superfície aqui, ó. Se eu vier aqui, editar, pattern, vou editar aqui e vou botar aqui 5. Acho que vai ficar exagerado. Mas só para ilustrar, tá vendo? Então a gente consegue ver o padrão de superfície dos materiais aplicados. Outra melhoria interessante é que o sólido topográfico ele age como hospedeiro de elementos com base em piso. Vou botar aqui uma caixa. Eu consigo colocar aqui na minha superfície. Também eu posso usar esse comando de guarda-corpo e corrimão, sketch, venho aqui na planta, seleciono essa subdivisão aqui como hospedeiro, por exemplo, e crio o meu caminho. Dou um OK e eu já tenho meu guarda-corpo acompanhando toda a minha superfície topográfica. Também podemos dividir o terreno. Modify, Divide, clico aqui no terreno, faço uma linha, não precisa fechar nenhum polígono. Pode passar por fora também. Posso fazer retângulo. Aqui eu vou fazer tipo um lote. Essa ferramenta de dividir, ela cria partes separadas. Elas ficam independentes do terreno original. E o terreno depois não vai acompanhar. Aqui já está criado. Vou modificar o tipo de sólido topográfico. Vou botar uma água aqui só para ficar diferente. Aqui vou botar um topossólide genérico. E a gente pode trabalhar vários materiais. A gente pode mudar a altura também. Aqui eu vou botar 10. Aqui eu vou botar 16.
E a gente pode também dar uma olhadinha em como fica essa visualização se a gente mudar a fase aqui, deixar a fase de nova construção, mas para mostrar o demolido e o novo. Vai aparecer o terreno que era existente, o original, aqui tracejado, e com essa corzinha aqui do template do Revit de a demolir. Aliás, vou até fazer um teste aqui. Vou botar aqui modificar a superfície e vou elevar aqui alguns pontos. ESC. Vamos ver como é que vai ficar. O novo fica verde, tá vendo? Aí aqui tem demolir, você consegue ver o novo e o a demolir. Para completar essa parte de topo sólido, eu abri um desenho antigo meu, uma casa, que eu tô aqui com uma superfície topográfica só. Aí, para transformar em topo sólido, eu clico na superfície e clico aqui, gerar topo sólido. Aí pergunta qual é a família, vou dar um OK. E ele cria o topo sólido. Interessante comentar que os meus pads continuam aqui. Inclusive, essa rampa foi super difícil modelar, pelo que eu andei estudando. Essas questões aqui vão ficar bem melhor no Revit 2024, mas o aterro ainda está deixando a desejar no Revit 2024, que só dá para fazer manualmente. Antes, se eu mudasse a altura da plataforma, já preenchia e já contava esse aterro na minha tabela, como está acontecendo aqui, porque esse desenho já tinha a plataforma. Inclusive, eu consigo até fazer outra plataforma, por incrível que pareça. Eu venho aqui, seleciono a plataforma, dou um CS de Create Similar, e aí ele me dá essa oportunidade aqui de eu criar uma plataforma. Espera aí que eu tenho que dizer o nível dela. Vindo aqui para a planta, eu consigo botar ela no lugar certinho. Vou botar aqui 30 metros, dou um OK, vou lá para o meu 3D, a plataforma está aqui. Alinhamento de padrão de superfície de material. Agora, na aba Modify Align, a gente tem mais uma opção, que é Pattern, e a gente pode alinhar o padrão de superfície na superfície inteira ou em determinada face. Aqui eu tenho um piso, uma paginação de um piso cerâmico, e eu vou alinhar a superfície inteira aqui pelo eixo, de forma que meu corte fique igual de ambos os lados. Tá pronto. Só que se eu editar esse piso pela forma, adicionando um ponto, por exemplo, aqui no meio, com 1 metro de elevação, esse padrão de superfície fica todo desalinhado. Então, é a hora da gente usar o novo recurso e alinhar pela face. Alinhando pela face, vocês podem perceber que cada face alinhada, as outras se mantêm iguais. Então, eu posso melhorar essa aparência aqui da minha paginação, fazendo alinhamentos entre as faces, para que dê o melhor resultado possível aqui dessa aparência. Às vezes, ainda vai ter distorções, tá?
mas a gente consegue, com esse recurso, dar uma boa melhorada. E depois a gente pode de novo alinhar a superfície inteira. Aqui, olha, eu não estou mais com a minha cerâmica no eixo, então eu venho aqui, align, superfície inteira, pego o eixo de novo e aí pronto. Eu tô com as faces inclinadas, uma superfície com inclinação e com meu padrão de superfície alinhado. Outra opção de uso é aqui, por exemplo, nesse piso que eu modelei com essa achura de intertravado de concreto. Eu posso vir em align, face inteira, pego aqui essa linha com tab e alinho o padrão de superfície do piso inteiro. Ou eu posso só mudar o alinhamento desse meio, por exemplo. Vem em Select Face, vem com Tab, pego aqui minha referência e mudo só o padrão de superfície aqui no meio. O resto continua o mesmo. Lembrando que a gente também pode mudar a paginação com o Rotate. Eu venho aqui com Tab, clico aqui nessa linha, venho em Rotate e rotaciono essa paginação aqui. Esse padrão de superfície é do material, não é esse aqui do VV. Aqui, no padrão de superfície de piso, tem que estar aqui sem sobreposição. E aí vai aparecer o padrão de superfície do material e esse padrão de superfície tem que ser feito como modelo e não como desenho, para dar certo. Novo estilo visual, texturas. Antes, para a gente enxergar as texturas dos componentes, a gente tinha que vir no Realistic. Eu já até deixei aqui no Realistic, porque demora muito. Agora, além do Realistic, do Hide, do Shaded, do Consistent Colors, aqui, onde a gente consegue escolher os nossos estilos de visualização, a gente tem texturas, que é rapidinho. A gente consegue ver as texturas dos materiais, olha o couro, bem perfeitinho, sem precisar fazer o Realistic que usa iluminação. Procurar direto aqui no navegador de projeto. A gente pode escrever aqui, vamos supor, eu quero achar todas as vistas que tem o 7º pavimento. Ele já escolheu aqui todos que tem o 7º pavimento. Ou eu quero achar uma família de anotação norte, já apareceu aqui norte. Mais uma pequena modificação que facilita muito a vida da gente. Agora podemos fazer tabelas de nuvens de revisão e gerenciar e revisar todas as nuvens de revisão do projeto. Isso é bem legal para quem faz projetos complexos de prédio, projeto executivo. Aqui a gente já podia fazer tabelas de revisão na própria folha. Essa tabela, ela faz parte da família da folha. Ela está aqui na minha família de folha. Todos os meus projetos executivos têm esse quadro aqui de revisão. E aí, dentro do meu projeto, aqui em vista, vindo aqui em emissões, revisões de folha, a gente tem aqui uma sequência de revisões que são atreladas a cada nuvem que a gente coloca no desenho e a gente pode numerar ou por folha ou por projeto. Eu numero por folha. Aqui eu tenho uma revisão, na de tipo eu tenho 4 revisões. E além disso, nós podemos, a partir do Revit 2024, vir em vista, tabelas, tabela quantidade, e a gente tem opção em categoria de nuvens de revisão. Aqui, primeiramente, a gente tem esses campos disponíveis, só que vindo nessa setinha aqui aparecem mais opções de campos disponíveis. Revisão
eu posso botar número de revisão, data de revisão, emitido para, emitido por. Em vistas, a gente pode botar o nome da vista, o nível associado. Em folhas, a gente pode botar o número da folha. Ainda tem também opções de informações de projeto. Dando OK, a gente tem uma tabela bem completa com todas as revisões. E a gente pode também realçar no modelo, por exemplo, essa aqui. Eu quero ver onde está, realçar no modelo e aparece onde está a minha revisão. A gente pode fazer a revisão ou na própria folha, como é o caso aqui, essa revisão está na folha ou na vista. Aí na tabela de nuvem de revisão, a gente pode ter aqui a revisão pelo nome da vista e o nível associado, ou se ela estiver na própria folha, vai aparecer só o número da folha. A funcionalidade de sincronização automática foi adicionada ao menu suspenso do Twinmotion. Você tem que estar com uma vista 3D ativa, vir em View, e aqui no Twinmotion tem várias opções. Você pode abrir no Twinmotion e pedir para abrir um novo projeto. E aí você vai vincular essa vista 3D ao Twinmotion, toda a geometria vai para lá. Para ativar a sincronização automática, você tem que clicar aqui. Eu ainda não instalei Twinmotion, então quando eu vir aqui, ele vai pedir para eu ir para a conta da Autodesk. Eu indo para a conta da Autodesk, vai aparecer a opção aqui para eu carregar o Twinmotion for Revit. É essa aqui, ó, Twinmotion for Revit. Você vai acessar aqui, vai para o site da Epic Games e com essa parceria com a Autodesk, você vai conseguir instalar o Twinmotion e fazer essas renderizações em tempo real no Twinmotion, que é um programa bastante poderoso, bastante legal para renderização. Eu vou mostrar um videozinho aqui mostrando essa sincronização automática. Uma outra opção é você exportar aqui, Export to Datasmith File, que aí você vai criar um arquivo que você pode importar lá no Twinmotion, que você pode mandar para outra pessoa trabalhar no Twinmotion, a renderização, né? Se isso for assim, dividido por uma equipe, ou se você não quiser mais vincular esse projeto ao Revit, porque aqui cada alteração que você fizer no Revit vai para o Twinmotion automaticamente, ou sincronizando, ou se a sincronização automática estiver habilitada. Melhorias nos estudos solares. Agora, na nossa vista 3D, a gente consegue arrastar o sol, podendo ter um estudo mais dinâmico das nossas sombras. Aqui na faixa de opções, onde a gente ativa o caminho do sol, a gente já pode ir direto para o estudo solar. Aqui em Sun Settings, em Single Day, a gente tem a opção de intervalo mínimo de 15 segundos, que antes eram de 15 minutos. Isso propicia estudos solares, animações mais fluidas, mais suaves. Vou fazer uma animação para a gente ver como é que fica. Vou escolher aqui de 10 às 5
para ficar um pouco menor, porque demora para exportar. E vou escolher 45 segundos. Aplicar OK. Venho em File, Export, nessa setinha aqui, até aparecer animação Estudo Solar. Aqui eu escolho 45 segundos também. Vou escolher Hide Line para ficar mais leve. Vou incluir a data e o horário. Dou OK. Escolho aqui meu nome. Aqui embaixo a gente vai ver a porcentagem do processo. Vou escolher aqui quadros inteiros sem compactação. Vai demorar um pouquinho, mas depois é só a gente abrir o arquivo e ver como é que ficou. Tivemos melhorias na organização das pranchas que fazem grande diferença no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui eu tenho uma folha com 2 tabelas. Agora eu posso mexer aqui nessa aba de propriedades gráficas da tabela e redimensionar as linhas. Então eu posso usar todas ou só imagens. Eu vou botar todas e vou botar aqui um tamanho menor para caber dentro da minha margem. Então já está aqui redimensionada. Essa aqui eu vou querer botar um pouquinho maior. Clico aqui e aí eu escolho só imagem. Venho aqui, vou botar 5 de altura. Ficou maior, ficou melhor para eu ver as imagens, deu mais visibilidade. Se eu tivesse vindo aqui e colocado All, olha o que iria acontecer. Tanto essa linha que só tinha texto, quanto as linhas das imagens aumentariam, o que não é legal. Outra melhoria é a gente poder botar várias vistas ao mesmo tempo, inclusive tabelas na margem, na folha. Antes a gente tinha que colocar uma a uma. Por mais que a gente precise depois dar uma melhorada, já facilita. Eu vou pegar aqui com o botão do Ctrl apertado. Vou pegar a prefeitura. Cadê a prefeitura? Tá aqui. Quarto pavimento, quinto e sexto. Eu arrasto, depois que eu selecionei, para dentro da folha. E aí, com isso, o Revit vai fazer uma organização dessas vistas, inclusive podem ser tabelas, legendas, tudo ao mesmo tempo, dessas folhas, dessas vistas nas folhas. Aqui, olha, veio uma para baixo. A gente coloca manualmente. Opa, acho que eu peguei. Peguei todas. E botei aqui. Lembrando que a gente já podia mover, que foi uma novidade também, foi em 2023, a gente podia mover uma vista alinhada para uma outra folha, vindo aqui com o botão direito do mouse, mover alinhado com uma folha, a gente escolhe a folha, dá um OK, sai daqui, a gente não precisa deletar e colocar na outra, e já entra na outra, alinhada. Legal, né? Uma outra funcionalidade que eu achei bastante bacana é a gente poder, em vez de ficar procurando em todas as folhas, olha quantas folhas eu tenho aqui, mais de 20. Aí imagina eu querer achar uma determinada vista nessas folhas. Eu posso vir aqui com o segundo botão e aí se tiver em alguma folha, vai aparecer abrir folha. E aí já vai abrir a folha que está essa minha vista. Se não tiver em lugar nenhum, quando eu apertar aqui o segundo botão, o abrir folha vai estar cinza claro. E se tiver em várias folhas, também vai me avisar. Por exemplo, eu posso botar tanto legendas quanto tabelas em várias folhas, o que eu não posso fazer com as vistas. Então, se eu pegar aqui um quadro de áreas construídas, vier com o segundo botão
e pedir para abrir folha, está dizendo aqui para mim que tem 2 folhas. Se eu quero continuar, eu vou dar OK. E aí vai abrir as 2 folhas que tem esse quadro de áreas. Essa aqui e essa outra folha aqui. Mais 21 caixas se tornaram redimensionáveis. Vamos ver algumas. Legenda. Editar tipo. Agora a gente pode vir aqui nesse cantinho inferior da direita e ficar segurando o primeiro botão do mouse e aumentar e diminuir. Isso facilita muito a gente enxergar todos os nomes que antes a gente não conseguia. Decalque, inserir decalque. Também dá para a gente fazer a mesma coisa. Criar grupo. Criar grupo, também a mesma coisa. Basicamente, todas que têm esses pontinhos aqui no cantinho, você pode clicar e ir arrastando e aumentar. Parâmetro de altura de caixa de escopo. Vamos lá. View, caixa de escopo. Vou criar uma caixa de escopo aqui. Antes, para a gente definir a altura dessa caixa de escopo, a gente tinha que ir no 3D, clicar na caixa de escopo e vir nessas setinhas aqui. Agora, a gente pode clicar na caixa de escopo e definir a altura aqui. Vamos botar aqui 2,5. Então, nos dá muito mais precisão. Botei aqui 2,5. Eu vou definir que eu quero a Scope Box. Vamos voltar aqui. Vou renomear essa caixa de escopo para quarto de internação. Venho aqui no 3D, escolho aqui do lado, Scope Box, escolho quarto de internação. Já vai aparecer meu quarto aqui na altura de 2,5. Eu achei muito bom. E vocês? Melhorias na ordem dos desenhos. Agora, a ordem das camadas dos elementos 2D é exibida da mesma forma no editor da família, no projeto e nos PDFs. Esse recurso já existia, mas os elementos não eram exibidos de forma consistente em todos os lugares. Eu vou mostrar como esse recurso funciona. Aqui eu tenho uma vista de detalhe. Eu tenho elementos aqui geométricos e elementos que são itens de detalhes. Essa ordem, ela só funciona entre os elementos 2D, porque um item de detalhe vai ficar sempre na frente da geometria. Eu não consigo jogar esse item de detalhe aqui para trás da alvenaria. Mas aqui eu tenho um exemplo que eu tenho 2 elementos 2D. Se eu clicar aqui nesse item de corte e jogar para trás, eu vou ver o outro elemento aqui na frente, esse que eu não estava vendo. Se eu jogar para frente de novo, eu já vou cortar esse elemento 2D aqui. A gente tem 2 opções. A gente pode jogar uma camada para trás só, como se uma folha de papel fosse para trás da primeira, ou lá para a última da pilha de papel, que é esse aqui. Mas o que efetivamente mudou? É que agora a gente consegue editar essa ordem de desenho no editor de família para todas as categorias de família. Antes, essa ordem só estava disponível para se controlar na edição de famílias de detalhes, anotações ou perfis. Vou dar um exemplo aqui. Vou inserir um componente, uma mesa. Essa minha família é uma família 2D, para não pesar no desenho. Eu faço layouts quando eu faço projeto de casa, de prédio, para poder fazer a localização dos pontos de instalações. Então, eu posso editar essa família agora e jogar essa máscara para trás, que ela está tampando o meu desenho. Tá vendo essa mesa? Eu consigo ver o contorno da mesa e das cadeiras. Aqui não. Clico 2 vezes nela. Venho em nível de referência, clico aqui na máscara e vou jogá-la para trás.
vou carregá-la no meu projeto, substituir a versão existente e já vai aparecer o contorno aqui da minha mesa das cadeiras também. E aí, gostou? Só não incluí alguns itens bem específicos, como de coordenação, instalações e estrutura. Mas eu vou deixar o link do site da Autodesk na descrição, caso você queira se aprofundar. Obrigada por assistir. Parabéns por ter ficado até o final e, por favor, comentem no vídeo, porque esse feedback é super importante para mim. E digam também se querem algum vídeo específico. Até a próxima!